estar no seu jardim, ficar assim minha memória, que o importante é a rosa. Vejo a ave voando, ali vou, quero ver, pois se for para ir pro céu, não vale a pena viver. É JC. Aê! Boa noite, a paz do Senhor a todos que acompanham mais um diálogo eucarístico através do Facebook da Paróquia Santíssima Trindade. Hoje animando, estamos com a Cibele Nascimento. E hoje a nossa convidada especial é nada mais nada menos que a jovem arquidiocesana do EJC. Fiquei sabendo nos bastidores que ela também é compositora. Olha aí. Estamos com a Paula Mota. Paula Mota. Mais conhecida como Paulinha. Prazer, viu? muito Eu gosto de ser obrigado. chamada assim. Gente, então, meu nome é Paula Mota, né? Como fui apresentada. Eu sou jovem arquidiocesana do EJC, né? Da Arquidiocese de Fortaleza, no triênio 2017 a 2019, né? Então, estamos findando a missão, né, nesse serviço lindo, maravilhoso, né, que é o Serviço Escola JC. Junto comigo, né, na missão, meu companheiro de jornada, o Narias Lima, que fez a JC lá na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, certo? Ele fez o 6º encontro, já faz um tempinho, né, Narias? E eu fiz o primeiro da minha paróquia, né, lá no ano de 2009. E estamos nessa missão junto com a equipe de 20 setoriais e Cibele é uma de nossas setoriais, está aqui comigo hoje. Então, de antemão, se você me permite, um beijo, né, a todo o Conselho Arquidiocesano do EJC. Só lembrando que os nossos diálogos eles estão disponíveis no podcast SoundCloud e também no YouTube. Só dar uma conferida depois, né? Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, né? De onde começou, quando começou essa história do EJC, quando ele veio para o Brasil e como ele chegou na nossa região Nordeste 1, né? Muito bom. Gente, é muito linda a história, certo? Ela inicia lá em São Paulo, certo? Em Vila do Rosário, né? Nossa Senhora de Pompeia, na paróquia. E tudo isso se iniciou no ano de 1970, quando o Padre Afonso Pastore, que eu vou mostrar a foto para vocês que eu trouxe, porque ele é uma pessoa assim muito bonita, sabe? E tá um pouquinho ali, mas já vocês vão ver melhor, certo? Esse serviço ele foi escrito no coração de Deus. E ele recebeu essa inspiração porque ele já trabalhava com a pastoral carcerária, a pastoral familiar, né? E acompanhava as equipes de Nossa Senhora. Então ele sentiu esse fervor, esse ardor em seu coração de ter esse acompanhamento melhor com as famílias que ali estavam naquela região paroquial na qual ele pertencia. E ele sentiu a necessidade que esses casais, que essas famílias, elas servissem em suas paróquias. E aí, sabiamente, ele criou o ECC em 1970, certo? E aí o EJC foi fruto dessa inspiração, né, do ECC. E aí tá aí, olha, gente, como ele é lindo. Ó, nasceu em 1932 e, né, teve a sua Páscoa em 2000. Então ele é gaúcho, de Soledade, né? E ele teve essa inspiração, né? Criou o ECC em 1970 e o EJC logo após, em 1971. E posteriormente o EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo, e no ano seguinte o MAC, que é o Movimento da Amizade Cristã. Então, assim, foi criado lá em São Paulo e aí começou a se difundir, né, nas regiões do Brasil. No Ceará, ele teve o seu início em 1980, na paróquia de São Pio X, certo? Então, foi o primeiro encontro a nível Ceará, certo?
foi aqui em nossa Arquidiocese de Fortaleza, né? No bairro ali da Parquelândia, né? Parquelândia, gente. Pan-americano, desculpa, tudo é com P, né? Eu fiz uma trocazinha básica. Ao vivo é assim mesmo. E aí, ele teve esse início, em 1980, através do Padre Juraci, que era pároco lá desta paróquia de São Pio X. E, como era amigo dele, foi até São Paulo e uma conversa, ele trouxe o EJC para o nosso Ceará. E aí estamos até hoje, né? Estamos em 37 paróquias atualmente, né? Um serviço que se expande e depois da nossa conversa, né, a gente pode conversar mais sobre qual o sentido, qual o objetivo, mas esse foi o início da nossa história. O início da JC foi logo após o SCC, então foi criado primeiramente o SCC, posteriormente como fruto, né, os filhos dos casais os SCCistas fizeram o EJC. Qual o intuito da JC? O intuito, assim, como de início, né, a grande missão era trazer essas famílias para a nível paroquial, né, para as pastorais de conjunto daquela arquidiocese que pertencia. Então, era fazer com que os jovens, ao fazer o EJC, eles ingressassem naquela vida em comunidade, né? Então, é um chamamento para aqueles que não eram engajados, né? Para que também no início eram basicamente os jovens que eram filhos de exorcistas, né? Mas aí foi se moldando e foi trazendo esse grande intuito do Padre Afonso, que era justamente trazer, né, essa massa que é a nossa juventude e que pode sim transformar a nossa igreja. Certo. O EJC, ele é caracterizado como uma pastoral, um serviço. Qual a função do EJC dentro das paróquias? Pronto. O EJC ele não é um movimento, não é um grupo de oração, não é uma comunidade carismática, né? Ele tem a sua essência, né? E é bom quando você me pergunta de qual é a característica, porque o EJC ele tem uma espiritualidade própria, né? A gente é mais conhecida, né, Cibele, como o PODAS, que é uma sigla que a gente utiliza, que ele vai refletir sobre os 5 pilares do EJC, né? Que é a pobreza, a oração, a doação, a alegria e a simplicidade, né? A pobreza, ela vem falar basicamente de que nós devemos se esvaziar para que Deus nos preencha e que o agir dele transforme a nossa vida, para que a nossa ação vá até um ponto e a gente confie na providência divina. E aí vamos para o oração, né? Para o pilar da oração, que é basicamente o que rege a nossa vida, né? O que a gente tem que constantemente pôr em prática, né? Orar e vigiar. Então a gente utiliza bastante, né, na nossa vida, mesmo cotidiana, né? O pilar da oração. E a doação vem nos trazer, né, essa forma de servir ao outro, se doar por inteiro, se doar sem conhecer o próximo, né? Amai aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então, é a gente praticar todos esses pilares. A alegria de ser de Deus, não é aquela alegria expansiva nem exagerada, mas é uma alegria realmente de saber que a gente tem um Deus que pode agir por nós. E a simplicidade é que a gente, no simples, a gente faz com que Deus faz se mostrar para nós, né? É numa mesinha que você arruma aqui, né? No jeitinho que você, nos pequenos detalhes, ali a gente sabe que teve um zelo, teve alguém que cuidasse, né? E tudo a gente tem que levar a simplicidade, né, na nossa missão. E o EJC, como eu havia dito, né, a sua pergunta, ele é um serviço, né? Ele tem a missão de não o jovem se firmar nele. É um serviço da igreja e para a igreja. Então, não é feito para o jovem permanecer na JC, né, criar raízes, e sim para a gente avançar para águas mais profundas. É mais como uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada, muito bem. Eles nos encontros, eles são formados ou orientados a entrar em alguma pastoral, a se engajar. Uhum. Como você bem disse, o que a gente costuma dizer, né, Cibele, que o EJC é a ponte, né, aquele que mostra o depois, né? Como eu falei, né?
voltado para os não engajados, então, né, eu pego ali, né, aquela juventude que está necessitada, né, de um encontro, né, de uma vivência espiritual, e aí não conhece nada da nossa igreja, não vai à missa, né, e a gente conhece vários jovens que foram transformados realmente com a vivência do encontro de jovens com Cristo, né, dos 3 dias, e após isso conhecem a magnitude que é a nossa igreja, né, tantas coisas que a nossa igreja oferece, como pastorais, né, os movimentos, as comunidades carismáticas, né, e aí tem um leque de opções para a gente poder adentrar. Tanto os jovens que não são engajados, como também para os jovens que já são engajados, né? Muitos já são engajados nas pastorais da Igreja Católica, nos grupos e movimentos. Sim. E com relação à espiritualidade do JC, como é vivida a espiritualidade? Justamente a gente utiliza, né, o PODAS, como eu expliquei, só que a gente tem agora a gente faz vamos dizer assim, uma simulação, então coloca o comparativo de que o PODAS, ele vai nos trazer a mensagem de que quando eu tenho uma planta e eu preciso que ela floresça, que ela crie mais galhos bonitos, os frutos, eu tenho que podar, né? Vocês aí de casa também, quando plantam uma mudazinha, vocês querem que a planta, né, crie raízes firmes e que ela vá dar frutos, né, se for uma planta frutífera. E assim também é o nosso serviço pastoral, né, o nosso serviço na igreja. A gente tem que sempre fazer as podas necessárias para que a gente tenha desenvolvimento. Então, a espiritualidade, né, que é o PODAS, que é a pobreza, a oração, a doação, a alegria e a simplicidade, ela vem nos trazer isso, que a gente tem que estar em constante poda para as nossas raízes fincarem mais. Isso, e o espírito em si do AJC? É assim, a gente vê que muitos jovens, eles são sedentos, né, de vivência, de igreja, né, de não ter testemunhos vivos, né? E aí nós cremos, né, que o AJC, o grande intuito dele é fazer com que esse jovem se engaje, né, nas pastorais. E toda a dinâmica do AJC vai de encontro, né, a esse espírito de comunidade, esse espírito que os jovens, eles vão querer, né, se tornar membros da comunidade cristã após eles vivenciarem a JC, né? Então, o grande espírito gira em torno de o jovem adentrar e agora ser, de fato, um cristão, né? Que vai à procura da sua missão enquanto igreja. Com relação a pós-encontro, né? Após o encontro, tem esse acompanhamento do AJC por parte da Arquidiocese? Qual a função do jovem arquidiocesano? Né? Bem, em 2013, né, a gente teve a implantação do documento arquidiocesano, né, através de uma autorização do arcebispo, né, Dom José Antônio, e ele autorizou esse documento ser implementado em nossas paróquias. E se teve, em 2013, o primeiro Conselho Arquidiocesano, né? Uma estrutura que em toda a igreja, né, em todos os nossos âmbitos, se tem uma estrutura, uma forma da gente se organizar para melhor desenvolver, né, aquele processo, dar continuidade, né, de uma melhor forma. E aí se iniciou o primeiro conselho, ainda, né, de forma frágil, vamos dizer assim, porque estava se iniciando e aí tinha um estranhamento de alguns. E aí viemos, né, com o segundo Conselho Arquidiocesano, né, que foi agora quando nós assumimos em 2017, né, a 2019. Então aí nós temos 20 jovens setoriais que acompanham, né, 10 conselhos setoriais, né, o EJC está presente em 7 regiões episcopais, das 9 que nós temos em nossa arquidiocese. Então, assim, se expandiu de uma forma que, se a gente não tiver uma organização, o negócio desanda, e aí é sempre aquela coisa, né?
cada um vai querer fazer do seu jeitinho e o documento veio para unificar, né? Fazer com que as paróquias trabalhem em unidade, né? A partir das suas vivências mesmo, realidades paroquiais. Trabalha em cima do documento. Esse documento, ele tem um tempo, tal como o Conselho de Pastoral, o plano de pastoral, Sim, né, diocesano, uma validade, né? Ele vai de 2019 agora até 2023, não é isso? O documento do EJC, ele também tem essa validade, sempre tem essas reuniões. Ele agora, nós tivemos um congresso ano passado, né, na Caucaia, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, melhor, e estavam representações de todas as paróquias que possuem a JC, e aí foi validado, né, na verdade foi votado, né, algumas questões lá, e a gente vai ter validade agora de 10 anos, né, daqui para frente, de 2020 a 2030, nós vamos ter um documento arquidiocesano, né, fixado, dizer assim. Os encontros, eles são bem secretos, né? Os encontros, eles são... Sigilo, gente. Sigiloso. Por quê? Por qual motivo? Porque essa magia, né? Você que também não fez JC ainda, né? Que tem esse interesse. Eu tenho aqui arquivos, eu posso deixar depois com os meninos aqui da produção. As paróquias que tem, né? Caso você se interesse em fazer o encontro, né? Saber qual é esse mistério da JC, né? Por que que ninguém fala dos detalhes da JC? Mas, gente, o que eu quero dizer para vocês é que é algo maravilhoso, né? Quem faz realmente vive uma experiência incrível. E assim, por que tudo isso, né? Porque isso já veio, né, da nossa história, né? Padre Afonso Pastore, né, já veio com essa metodologia da gente vivenciar dessa forma, para fazer com que os jovens eles tivessem realmente essa sede de vivenciar. Você já vivenciou um dia, né? Eu vivenciei o SCC. O SCC. Pronto, não. Então, equiparadinho. Paradinho também é um sigilo, né? O que eu gosto é você não já falar, né? Deixar despertar essa curiosidade. Deixar a vivência de cada um. Porque assim, se eu falar, né? Possa ser que eu interrompa alguma coisa, né? Que eu tire a mística daquele movimento, né? Vamos falar um pouco sobre o tríduo de 50 anos do EJC. Ixi, mas é muito tempo, né, menino? Para isso, né, a gente tem uma musiquinha, né, que a Cibele cantou o início. Se fosse possível, né, a Cibele... A música que a gente iniciou o programa, ela vai dizer justamente o tema do tríduo que a gente está vivenciando. Que é, gente, olha, esse aqui que eu fiz questão de vir com a blusa. Deu para mostrar? Espera aí, vai. Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver, do nosso fundador, Padre Afonso Pastore. Aí a Cibele vai dar uma palhinha. Por favor, né, Cibele? Confirmo meu sim, ser eterno mensageiro a te seguir. Que alegria hoje estar em seu jardim, ficar sempre em minha memória que o importante é a rosa. Vejo a ave voar, tal que vou quero ter, pois se não for para ir pro céu, legal. Porque o que a gente acredita, né, desse tema que foi dito, né, pelo próprio Padre Afonso Pastore. Ele disse em um congresso do ECC, e essa frase ela ficou marcada, né, foi uma frase emblemática na ocasião, e ela traz muito à memória
o que a gente pode refletir, né? Você que está em sua casa, nós aqui que estamos aqui no estúdio, a gente pode refletir que se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. O que isso traz na nossa memória, né? De que a gente precisa fazer o aqui e o agora. A gente precisa construir o céu aqui. Precisamos fazer o próximo feliz, fazer algo bom, né? A nossa vida cotidiana, a gente tratar bem as pessoas, né? Lidar bem com a nossa família, sermos templo vivo do Evangelho, primeiramente nos nossos lares, né? Porque se não for para ir para o céu, de que adianta a gente estar aqui na terra? A gente vai se esforçar, fazer coisas ruins, né? Não condizem com a nossa atividade cristã, mesmo com o ensinamento do próprio Cristo. E o que adianta, né? A gente estar aqui na terra se não for para a gente fazer o bem, né? Então, esse tema, ele vem bem a nos mostrar realmente essa realidade, né? E de como ele impacta nas nossas vidas. E quanto a gente também às vezes não para pensar, né? Será que a gente está fazendo alguma coisa boa, né? Será que eu estou ajudando meu vizinho, né? E aí vai as reflexões muitas que a gente faz aí. A gente preparou até um momentozinho de oração. Sim. Com Só tem artista aqui, né? Só vamos entre o altar. Vamos participar dessa oração, você que está em casa. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. E ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque é preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Que essa canção possa chegar aos nossos lares, né, que estão nos assistindo agora. Por isso a gente vai buscar o Senhor, né? Por isso a gente vai de encontro às maravilhas que Deus tem na nossa vida, né? Então, se a gente passa por alguma tribulação, né? A nossa juventude, ela é assoberbada por muitas questões, né? Que fazem com que, às vezes, nós pendemos para o lado mundano, né? Jesus nos dá o livre-arbítrio para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? Ele nos dá essa segurança de sermos filhos de Deus. Então, quando a gente acredita que nós somos filhos do Altíssimo, a gente consegue levar uma vida com confiança, né? De acreditar que a gente tem um Pai que olha por nós. Então, a gente tem que sempre acreditar que a gente deve buscar as coisas do alto, né? E que essa música ela possa ser também a nossa oração da noite, né? Que a gente, ao chegar em casa, né, na nossa faculdade, né, jovem, que a gente, dos nossos trabalhos, que a gente, mesmo na fadiga do dia, a gente possa tirar um tempinho para conversar com Deus, para ter um momento de intimidade com Ele, porque a oração faz a base, né, da nossa vida cristã. Então, quando a gente se comunica
com o nosso amigo, a gente quer ser escutado e ele com certeza ele vai falar conosco. Assim é Deus também na nossa vida. Por isso venho. Por isso venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. E o meu coração veio a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Ei, que legal. Uma parceria que já fez uma dupla sertaneja aqui. Deu certo. Fechou. Nós temos aqui Olha aí. hashtag eu sou EJC. Aí, aqui assim. Aqui. Eu sou EJC, né? Que vai ter, pelo que eu soube, vai ter sorteio. Vai, gente, eu trouxe vários aqui. Tem alguns aí, né, já pra equipe que tá atrás das câmeras, né? Aí, que legal. Que são ótimos, maravilhosos. Fazem um belíssimo trabalho aqui no Diálogo Eucarístico. Né? E esses CDs aqui são para sortear. Não sei como é que a gente vai fazer, né? Se tem um pessoal que vai fazer perguntas, Isso. como é que tá, né? Assim, a gente vai sorteando aqui. São quantos? Vamos aqui contar, que eu já me esqueci. 2, 3, 4, 5... 8, gente. 8. Vai, 5 primeiras perguntas para um. As 5 primeiras perguntas. Então corre lá. Olha, eu mandei hoje para todos os meus contatos da JC. Então, por favor, não me decepcionem. Façam perguntas que eu possa responder, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta já, né? Já? Será? Vocês foram rápidos, hein, meu povo? Enquanto isso, tem alguma música pra... Gente, a gente trouxe uma música, Trouxe a né, Sibeli? Que fala, basicamente, do que é o JC, né? E aí a gente, no final, se você me permite, eu gostaria até de rezar a oração do AJC, né? Que hoje nós temos essa oração como a nossa, para trilhar, né? Para o nosso rumo, tá? E aí a Sibeli tá aí preparando, né, Sibeli? Gente, é uma música muito linda, né? Ela vem falar que nós somos família, né? Que a partir do momento em que a gente faz o encontro, né? Você jovem que ainda não fez, mas tem essa vontade, né? De se encontrar com Cristo. Essa música ela vai trazer essa memória de que nós somos família, nós somos irmãos, né? Da fé, da caminhada. E como é bom servir a Cristo. Não é um simples sim, é o mais doce servir. A juventude transformando corações. É a verdade de um chamado, a vocação. E mesmo com os pés cansados, exultamos em gratidão. O amor de Deus modela velhos vasos, com nossas mãos serão tocados, servos amigos seremos seus. Laços são criados e por nós eternizados.
nossa vocação é amor. Nossa vocação é o amor. Aí todo mundo vai cantar assim, família JC. Família JC. Família. Família JC. É dizer sim a Deus. Sim a Deus. Família JC. Família JC. Uma prova de amor. Por quem sacrificou a própria vida por todos nós. Essa música tá no nosso CD. Qual é a família? É a primeira faixa do nosso CD, certo? Esse CD, olha aqui, esse CD. Ainda bem que eu fiz as unhas, né, meu povo? Esse CD aqui, gente, são só músicas autorais, certo? De jovens do EJC que vivenciaram o encontro e a partir daí, com seus dons, né, dados por Deus, compuseram músicas lindas, maravilhosas. Então, se você hoje não ganhar o seu CD, né, porque não tem Facebook ou então não está nos acompanhando, você pode adquirir ele, né, com os jovens, né, setoriais e comigo, com o Narieldes, né, custa apenas R$10. É uma forma mesmo de estimular mesmo os jovens, né, que fizeram e para que a gente possa caminhar mais, né, no JC. E nós já temos uma pergunta. Vamos lá. Boa noite, Guimena. Oi. Guimena pergunta, como faz para conciliar tantos compromissos do EJC com a sua vida pessoal? Pesado, viu? Ótimo. Eu acho engraçado porque quando eu chego em alguma reunião, e a gente sempre usa com blusinha, né? O conselho tem uma blusa padronizada, o crachá também que ficou ali na minha bolsa. Maria vai me matar que eu não tô usando, mas tudo bem. E aí, os casais sempre perguntam, quando eu não vou com a blusa, né? Ou então um evento fora reunião. Mas Paulinha, tu tem vida própria? Tu tem, né, roupa fora as blusas da JC, gente? Eu tenho vida própria. E assim, né, o JC faz parte da minha vida, assim como todos que amam o serviço. A gente se doa mesmo. E Guimena, né, tia Guimena, né? A gente concilia, né, fazendo com que as nossas famílias entendam o nosso serviço, que os namorados, né, as namoradas entendam também, os amigos compreendam também, porque a gente passa mais dias em reunião do que realmente, né, convivendo com eles, né, saindo para comer um sanduíche, bebendo Coca-Cola e fazendo propaganda, né? Não, mas não gosto muito, viu, gente? Mas só foi uma forma de expressão. Então, assim, a gente tem um tempinho, viu? A gente faz acontecer. A gente sofre um pouquinho, né? Porque são muitas responsabilidades, mas esse é o reino de Deus. Quando a gente assume algo da igreja, né? Algo de Deus, a gente tem que, de pronto, confiar que tudo vai dar certo e que Ele está ao nosso lado. Realmente é um pouco difícil, né, de conciliar a vida da igreja, a nossa vida pessoal com a vida da igreja. Faculdade, né? Trabalho, porque assim, consome muito, né, gente? É um serviço que a gente tem que fazer bonito pra Deus. Né? Não pode fazer meia boca não, tem que ser... Tem que fazer... Vamos lá! Denizar de Albuquerque, boa noite. Nesses 10 anos de AJC, qual o maior aprendizado que você leva desse serviço? E qual momento mais te tocou nesse serviço de jovem arquidiocesano? Gente, que profundo. Obrigada, Denizar, pela pergunta, né? E por me fazer recordar de momentos singulares, né, no serviço. Nesses 10 anos, né, assumi algumas coordenações, mas me fez perceber realmente como Deus é amor. Como nós somos pequenos diante da grandiosidade que é Deus na nossa vida. Como Ele consegue fazer com que a gente faça isso que a Guimena perguntou, né? Ser um polvo, né? Com várias pernas, braços, mãos e tudo.
e conciliar. Né? Ele sabe que a gente estando nos caminhos dele, tudo vai ser mais difícil. Né? Não pensem vocês que, eu tô na igreja, vai ser facinho, né? Deus me deu essa missão, pronto, agora vai dar certo. Não, gente, a cruz pesa, né? A responsabilidade é grande, mas a providência de Deus é maior ainda. Né? E para completar a sua pergunta, Denizarte, sobre os 3 anos, né, de arquidiocese, né? Nessa missão, eu pude ver como a gente é diferente, né? Como temos personalidades diferentes, né? De jovens, de casais, e o brilho no olhar daqueles que a gente faz enxergar o amor de Deus é o que mais me impacta até hoje. Esse final de semana a gente teve um momento muito grandioso em Teresina. Eu queria até mandar um abraço para os jovens de Teresina que estão aí conectados. E o final de semana passado, que a gente teve em Juazeiro. Tudo em missão, né? A JC em missão em outros municípios, né? Em outros estados. E a gente teve a grandiosidade de sentir a gratidão. Porque é algo que também marcou, né, essa nossa jornada, que é a gente ser grato. Gente, a pessoa não ser grato pela vida é algo muito banal, uma coisa assim que a pessoa não agradecer o dia que nasce, né, não agradecer o calar da noite. Então, assim, a pessoa ter gratidão pelo que Deus dá cotidianamente é muito bonito. Então, nesses finais de semana, né, a gente tem vivenciado momentos de muita gratidão, né, e o quanto Deus age na nossa vida. E é muito gratificante, né? O serviço que a gente faz Demais. para Deus é cansativo, mas Mas dá é um cansaço, gostoso. Esse fim de semana teve o 15º JC da Paróquia Santíssima Trindade. Sim. Né? Aí os jovens foram 10. Estão fervorosos, né? Foi demais. Temos outra pergunta, da Simone Castelo Branco. Uma boa noite, Simone. Qual a idade para participar da JC? E já complementando a pergunta, né, dela, qual a idade, o que é necessário para participar do JC? Quais são os critérios para participar do JC? Então, muito obrigado, Simone, pela pergunta, né, pela participação. E assim, são jovens de 16 a 24 anos, né, que participam do EJC. E é dado pela CNBB, né, a partir do documento 85, a configuração do que é ser jovem, né? A faixa etária em que eu posso ser denominado jovem. Não é que se eu tiver acima de 29, viu? Eu não vou ser jovem de espírito. Mas para a nossa igreja, o jovem é de 15 a 29 anos. Assim está no documento 85 da CNBB. Então, o que acontece? O jovem, ele precisa, né, levar a sua identidade, né, o seu CPF, para a paróquia na qual está tendo o processo de inscrição, né, para vivenciar a JC, então fiquem atentos. E aí de 16 a 24, um comprovante de residência, porque é muito importante o jovem, ele residir naquela área paroquial, certo? Porque o intuito não é eu fazer e adentrar naquele convívio paroquial, ser comunidade naquela região. Então, eu levo o meu comprovante de residência, eu levo aquela minha velha fotinha 3x4, que não precisa ser tão bonita, mas vai assim mesmo. E aí eu levo para o meu local de inscrição, né? Quando você avistar uma paróquia que esteja tendo a JC. Então, é somente isso que precisa, tá? Para assim você fazer uma pré-inscrição, tá? São geralmente entre 60 a 90 jovens que fazem o EJC, né, em cada paróquia, vai depender da realidade. E é isso, não precisa de algo, só precisa mesmo o seu querer, né? Não adianta eu chegar lá e fazer a inscrição da Simone, por exemplo, se ela estiver interessada em fazer JC, a Simone ela vai ter que vir, né, aqui na paróquia, fazer a inscrição para mostrar interesse, para mostrar que ela quer sim fazer esse encontro com Cristo. Respondi, será? Respondi? Vamos dar uma boa noite para a Carol Moraes.
Ela até respondeu a pergunta da Simone, né? De Olha. 16 a 24 anos. Muito bem, E Carol. fala assim, Paulinha, deu umas batidinhas de palma no coração. Valclécio Costa, é JC, muito bom vivenciar, gratidão. É bom demais. Tabuleiro do Norte, estamos firmes na JC. Saudade. Eu lembro de ti. Crispim, boa noite, Crispim. Estamos juntos. Tamo junto. Né? E Ai, gente, faz mais pergunta. Vai. Eu gosto de responder. já. Vamos. Sim, Vamos aí quem agora. vai ganhar o CD? Vamos ver aqui logo quem vai ganhar. Vai ganhar. Antes de verificar quem vai ganhar o CD, Certo, como a gente vai fazer. As 5 perguntas, né? É, Primeiros. como eu falei no início, né? A Paula ela é compositora também, tá? meu Deus. Tem uma música chamada Meu Senhor. Queria que ela desse uma palhinha dessa música. Assim, eu posso dar uma palhinha mesmo, né? Sem acompanhamento, se a Sibeli quiser me Pode ser. acompanhar. Porque é bem pequenininha, simples a canção que eu fiz de todo o meu coração. Um belo dia à noite que eu tava... O Senhor me inspirou, né? Meu Senhor, eu sei que não sou nada, só Tu sabe o que há em mim. Um pequeno grão de areia em Suas mãos vai me lançar no vento impetuoso do Teu amor, meu Senhor. Aqui estou com todo o meu ser, liberta o meu viver, Senhor. A Tua graça, a Tua força pra me levantar e seguir o Teu amor. Sem Ele eu não sou nada. Me conduz, minha luz, meu Jesus. Aê! É isso. Palminhas, né, no estúdio? Ê. É simples, gente, mas é de coração. De coração. Ó, já que a Guimena perguntou como é conciliar o serviço e tal, você que é jovem arquidiocesano, ou seja, tem que visitar todas As paróquias. paróquias do estado. Como é se é fácil, não é difícil? É meio complicado, né, mas a gente vai dando certo. Né? Primeiro que a gente tem que visitar a nossa, né, daqui de Fortaleza, né, que compreende também a região metropolitana, Caucaia, Pecém, Caponga, Pacajus. Aí se eu for falando, aí o pessoal vai dizer que eu tô esquecendo, né? Mas tem aqui uma pesca, eu trouxe uma pesca, gente, com todas as paróquias que tem. É JC, né? A Santíssima Trindade, né? O primeiro JC foi em 2011, né? Aqui está nos nossos anais, né? Que foi dia 20, 21 e 22 de maio de 2011. Tô certa, gente? Acho que sim, né? Ninguém falou nada, então... Então, assim... Nós temos as 37 paróquias, como eu havia dito, né? Então a gente tem que fazer esse acompanhamento, né? Como a gente não tem pernas para isso e a gente tem que fazer um acompanhamento mesmo bem feito, aí vem a função dos nossos jovens setoriais, né? Que 2 jovens acompanham de 3 a 4 paróquias. Não excede isso, né? Até o momento. Antes, né, a gente tinha 2 jovens setoriais acompanhando 8 paróquias. E aí era muita coisa, né? Né, Sibeli? A Sibeli já pegou um tempozinho que é de 3, de 4, né, Sibeli? 4 paróquias. 4. E aí facilita, né? Corre mais leve, né, o serviço. Isso. Mas é bom demais. Deixa eu dizer pra onde é que a gente já foi. A gente já foi pra Crato, certo? Eita, bom. Juazeiro do Norte. A gente já foi em Teresina, né? Como eu disse agora. Aí a gente também foi para um congresso em Salvador. Que aí, se tu me permite, eu me recordei agora que nesse congresso de Salvador que teve, foi aonde, né, o assessor da juventude, o padre Toninho, ele trouxe da CNBB a proposta
de fazer o nosso triênio, né? Então essa proposta aqui desse tema a gente traz para as nossas comemorações do cinquentenário. Eu disse lá no início que a gente iniciou em 1971, né? Todo mundo lembra? Lembra, né? E foi agora recente, então perda de memória recente, né? E aí, gente, a gente vai fazer 50 anos em 2021. Ao que a CNBB nos orientou? Que a gente vivenciasse um tríduo, certo? A gente, em 2019, vivenciasse a nível arquidiocesano. Então, aqui em Fortaleza, lá no Crato vivenciaram um encontro desse. Na verdade, vai ser agora, dia 24, o encontro deles, do cinquentenário. E Iguatu também já teve, foi mês passado, foi em setembro. E aí, cada arquidiocese no Brasil, isso não vale só para o Ceará, né? No Brasil, ia comemorar, né, em 2019, o seu cinquentenário, né, dos 50 anos da implantação. Em 2020, vai ser a nível regional, né? Para quem não sabe, nós, como CNBB, nós somos divididos em 18 regionais, né, em todo o Brasil. Então, nós temos 18 bispos, né, que são as nossas referências no Brasil, tá? Então, 18 regionais, a gente teria 18 festas no ano de 2020, porque hoje a JC já está espalhado, né, mundo afora. E aí, com essas 18 festas, a gente conclui o segundo ano de tríduo, né, de aniversário, vamos dizer assim. E aí, em 2021, a grande festa, né, que é o ano do cinquentenário mesmo, aí vai ser a nível Brasil. Aí, cenas para os próximos capítulos. Eu não posso dar muito spoiler desse momento, porque ainda estão sendo organizados esses momentos, né? Qual é o estado que vai acolher? Só sei de uma coisa, né? Esse mesmo tema que é da nossa arquidiocese, ele é o mesmo tema do regional, né? E também ganhou para ser o mesmo tema a nível Brasil. Então, esse é o tema, né, do nosso aniversário do Brasil, né? Pronto. Temos mais uma pergunta. Vai. João Carlos Holanda, boa noite, João Carlos. Boa noite. João Carlos pergunta: como é feito o acompanhamento dos jovens após participarem do encontro? Que tipo de trabalho é realizado? Pronto. Muito interessante, João Carlos, boa noite, né? Você que é um querido, né, que está aí na missão, né? Se for o João Carlos que eu tô pensando, né? Mas eu creio que é. É o que tá aqui atrás da câmera, né? Gente, mas eu pergunto interessante. Mas é porque a dificuldade e também a dúvida que muitas pessoas têm. Às vezes é mais uma confusão, né? Confunde. O que é, né? O que o AJC faz? Eu não posso dizer muita coisa, mas o que cabe eu repassarei. Que é o seguinte: como a proposta inicial da JC realmente é essa de fazer com que os jovens adentrem nas pastorais, né, nos grupos, que o diretor espiritual, né, que o padre vigente daquela paróquia propõe ao serviço da JC ser encaminhado para esses outros momentos da nossa paróquia, né? Então, o AJC, ele tem sim um acompanhamento, na qual cada paróquia, né, vai ter uma equipe ali que vai organizar algum momento para que esse jovem conheça essas outras realidades, para que ele não se feche ao AJC. Fiz o encontro e aqui eu estou, e pronto, eu encontrei com Cristo, mas a gente sabe o quanto é difícil a gente pensar que a gente já está completo e não procurar se encher a cada dia. É porque o intuito não é ficar firmado no EJC, sim. É um momento, gente. Então, assim, ledo engano de quem faz e, eu vou ficar aqui, né? É uma passagem, realmente, você faz e tudo. E aí vem, né, o que o João Carlos... O que o AJC pode fazer, né? O que o AJC... O que o AJC pode fazer, né? De
de acompanhamento, né? Então, de fato, Isso. essa equipe paroquial, ela vem para isso, para dar direcionamentos, mostrar o que é como se fosse a função de atrair o jovem, dizer, olha, e igual aquelas feiras culturais, né, feiras de ciência que a gente tem, né, nos nossos colégios, em faculdade, que a gente apresenta, é de fazer uma exposição, realmente. Expor, olha, jovem, aqui nós temos a Pastoral da Juventude, nós temos a PASCOM, gente. Então, PASCOM é isso, é a gente estar aqui em contato com vocês, é a gente, né, tirar uma foto, é fazer uma transmissão ao vivo, na missa. Evangelizar, né? Evangelizar através das mídias sociais, né? Então, já é uma dica aí, um convite para os jovens da JC que não são engajados ainda. Se liga, jovem, que coisas boas virão por aí, segundo João Carlos, né? E a gente vai propor, né, aí momentos que a gente possa se inteirar mais de algo que a gente possa usar o nosso talento, aquilo que Deus nos deu, e pôr em prática para a nossa igreja, né? É a gente não ficar parado. Amém. Primeiramente, eu queria me desculpar com o Carlos Moraes, eu chamei de Carol. Amigo, me perdoe, por favor. Ele fala que conheceu a Paula Mota quando fez a segunda etapa em Fortaleza. Ela foi do Círculo dele. Ah, certo. Quem? Boa noite, o Carlos Moraes. Deixa eu ver a foto, me cara crachar aqui. Que eu... Vamos ver aqui. Dá pra ver? Dá. Dá pra ver? Pequenininho. Tô lembrando. Sim. Um beijo, viu, Carlos? Lembrei de você. É porque são muitos Carlos na minha vida. Boa noite pra Paula Carine. Ela pergunta, acho que até você já respondeu, né? Como é o trabalho da JC junto com as pastorais e movimentos existentes nas paróquias? Realmente, gente, não pode ficar apartado, né? Não é uma divisão que tem que ser feita, e sim caminhar em conjunto, em unidade, né? Pra gente ser cada vez mais igreja, né? O jovem como é a frase? Gente, agora me perdi todinha. A igreja só será jovem quando o jovem for igreja, né? Então é muito importante que a gente caia na real e se ligue. Poxa, eu não tô sendo igreja. Será que eu tô um jovem atuante, né? Então, assim, nada de apartamento e sim a unidade tem que prevalecer na nossa igreja. E vamos para mais um momento com a música, né? A música? Essa música a gente fala de missão, né? É como a gente tá falando das pastorais. Então, essa música fala de missão pra gente refletir e rezar, você que tá em casa, tá bom? Amém. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de forças de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Vamos lá para mais uma pergunta. Olha, o Denizardi Albuquerque novamente. Garantido. Como a paróquia que deseja ter o AJC deve proceder? Muito bem, palmas. Cadê? Palmas. Palmas para o Denizar.
Denizar está arrasando, né? Eu acho que ele vai ganhar 2 CDs. Um tu pega aqui, outro tu pega lá em casa, tá bom? Denizar, muito importante, porque é algo que a gente também tem que partilhar com os nossos irmãos. Porque eu falei tanto de, se você não fez, né? A Simone perguntou qual a idade, o que que faz. E aí nada melhor do que os padres, né? Os nossos diretores espirituais. Nós temos algumas paróquias, né? Que desejam, anseiam pela vontade de ter o EJC em suas paróquias. E inicia de qual ponto, né? Qual o ponto que a gente pode iniciar para querer o EJC na nossa paróquia? Então, primeiramente, o padre, ele vai nos enviar uma cartinha, certo? Como forma de querer, né? Então, a vontade que ele quer implantar o EJC naquela paróquia, tá? E aí ele manda para o nosso e-mail, ejcfortaleza@gmail.com, certo? E aí ele encaminhando essa carta para esse e-mail, ejcfortaleza@gmail.com, ele vai ser respondido e a gente vai marcar um encontro com ele para explicar, né, todo o processo de como faz, do que é que precisa, que aí eu não posso falar aqui para vocês, né, do que faz nessa reunião que a gente tem com o padre, mas o primeiro passo é esse, é a vontade dos nossos diretores espirituais quererem esse serviço, como forma de atrair, de fazer com que os jovens cheguem na igreja e mostrar o que há de mais maravilhoso na nossa igreja, né? Que são muitas coisas, né? Que a gente pode, assim, ficar babando da nossa vivência mesmo, né? Como os cristãos católicos, que a gente tem um mundo e às vezes a gente não dá valor ao que nós temos. Acho que é porque muitas vezes muita gente não conhece, né? O próprio espírito, a dinâmica da nossa igreja, que é tão bonita, né? Todos os ritos, todas as partes. Com certeza. E eu costumo falar que a gente não ama o que a gente não conhece, né? Para eu amar uma pessoa, eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que me familiarizar, eu tenho que conversar, para aí nascer o amor. Eu não amo o desconhecido, né? Eu tenho que realmente trabalhar isso em mim, fazer brotar, e aí eu amar. Então, eu preciso conhecer, né, a diversidade que é a nossa igreja. Cristiano Freire Pereira, boa noite. Boa noite. Também tá querendo ganhar o CDzinho, né? Quem tem acima de 24 anos e quer servir no EJC, como deve proceder? Pois é, gente. Isso são cenas, assim, bem... que faz parte também do nosso sigilo, né? Então, o jovem, ele faz de 16 a 24. E aí, o pós, né? É Deus que vai nos encaminhando. Mas fiquem com a base que eu salientei antes, né? Que quando a gente já tem os 29 anos, a gente é chamado na nossa igreja a ir para águas mais profundas. No sentido de quê? De que a nossa igreja hoje pede que os jovens acima de 29, certo? Eles façam a missão de assessoramento adulto. Vamos imaginar. Eu passei pela fase da minha juventude, né? Já vou passar, né? Eu tenho 26 anos. E aí, quando eu chegar nos meus depois dos 29, né? 29, 30, eu vou ter uma bagagem, querendo ou não, do que eu já vivenciei como jovem. Então, eu já fui, né? Uma liderança na minha juventude. Eu já tive todo esse meu trilhar, né? E aí, quando eu chegar nos 29, 30, eu vou poder assessorar essa juventude que precisa desse acompanhamento. Hoje, a CNBB pede que esses sejam as pessoas que possam acompanhar os jovens que precisam, né, desse lado a lado, né? É como se o assessoramento adulto, ele não vai substituir o diretor espiritual, mas ele vai estar mais presente do que o diretor espiritual, já que a gente sabe que a realidade paroquial, dentro dos nossos padres, tem muitas, né, ações, muitos afazeres, então isso é o que a CNBB pede, né? Certo, e aproveitando esse ensejo, né, de, tipo, jovens acima de 24, como é que eles podem fazer? E no caso,
de um jovem, por exemplo, eu tenho 19 anos, porém eu já tenho um relacionamento, já moro junto, eu já sou casado. Eu posso fazer o EJC? Esse vai entrar nos casos especiais, né? Que aí cada diretor espiritual da sua paróquia, ele vai dar um direcionamento, né? A gente tem que ser aberto mesmo ao todo, se eu sou jovem, se eu quero realmente, né, fazer esse encontro. Então, assim, nada vai impedir. Agora vai do direcionamento espiritual do pároco daquela paróquia. Então, vai depender somente do diretor espiritual. Do conversar, né, do chegar, do saber também da história, né, da história de vida. Eu acho muito importante a gente não ficar só no olhar e já ter um preconceito do que você é. Então eu tenho que escutar você, saber da sua história, né, saber da sua vida, da vivência de vida e fazer com que assim você adentre, né, nesse... Lembrando também, eu gosto muito de salientar, foi importante essa reflexão dessa pergunta, porque a gente sempre bate na mesma tecla. O EJC, ele é uma porta sim, né? Ele é algo que ele vai nos levar a conhecer o algo a mais, mas ele não é tudo, né? Então, se eu, por exemplo, né, eu sou junta, né, vivo junto, né? Eu já vivo maritalmente com uma pessoa. Então, creio eu que a melhor forma de se acolher essas vivências é na pastoral familiar das nossas paróquias, né? É aqueles que vão ter um acompanhamento melhor para lidar, né, com essas questões tão peculiares do nosso cotidiano e que estão tão comuns, né? É a nossa rotina, é a nossa vida que está dessa forma, né? Então, nada melhor do que uma pastoral específica para esse acompanhamento. Bom, e a gente conversando, você queria fazer um momento de oração? Na verdade, eu queria ler para vocês, né, a oração que nós usamos na JC, né? E que a Cibele pode dedilhar, né, para a oração fazer ficar mais bonita. Que diz assim: sou EJC, sou encontro, sou amizade, equipe, círculo. Abraço, carinho. Família, sou amor que jamais será destruído. Ajuda-me, Senhor, a ser semente de alegria e doação aonde eu for. Sou jovem, sou vibrante, estudante, aprendiz. Sou capaz, sou inquieto e sou feliz. Ajuda-me, Senhor, a fazer da igreja uma igreja jovem. Sou Cristo, sou face de Jesus no mundo, mas quero mais do que o mundo me oferece. Quero construir um paraíso desde já. Ajuda-me, Senhor, a ser pobre, orante e simples, como Tu fostes. E que este serviço da igreja, que também sou eu, esteja sempre nas palmas de Tuas mãos. Amém. E eu queria agradecer, né, o convite, em nome do EJC da Arquidiocese de Fortaleza, agradecer o programa Diálogo Eucarístico, né, que fez esse convite maravilhoso, né, que a gente pôde estar presente aqui hoje para falar um pouquinho, né, tirar algumas dúvidas. Mas o desejo do nosso coração é que você, jovem, né, que precisa de algum momento com Cristo, que primeiramente tenha essa intimidade com Cristo, né? Ore no silêncio do seu quarto, faça seu momento pessoal de oração, seja chamando Deus de você, né? De forma impessoal mesmo, né? Tratar Ele como nosso amigo mais próximo. E seja também com as palavras vindas, né, do seu coração. Então não precisa de palavras muito elaboradas para a gente fazer uma oração, né? E assim, deixar aqui firmado que esse programa ele possa ser um canal de evangelização para as pessoas, realmente um diálogo, né, de forma a fazer com que as pessoas venham aqui e falem, né, palavras de Deus, palavras de amor, de gratidão. Então, agradecer essa equipe que está aí por detrás das câmeras. Vocês não os conhecem, eu poderia virar aqui e mostrar todo mundo, né? Os bastidores, né? Mas são jovens atuantes, né? Pessoas que já fizeram SCC,
que são do Crisma, né? Que fazem parte de vários momentos da nossa igreja, né? Então, do fundo do meu coração, só gratidão. Agradecer, Paulinha, muito obrigado, gostei muito da nossa conversa. E a Cibele também, agradecer a Cibele, que ela é uma jovem setorial, né? Gostaria de falar algumas Só palavras. agradecer mesmo o convite, né? Agradeço muito a disponibilidade de vocês de estar aqui, né? Abertos a ouvir, né? Aqui a estrutura da JC, né? Então agradeço demais o convite desde já. Muito obrigada. E só uma palavrinha, porque se eu não fizer isso, né, eu chego em casa e não dá certo. Mãe, pai, né, obrigado por me apoiar, né, na missão, né, as minhas irmãs por entenderem. Então, feliz demais por ter vocês na minha vida. Cheio. Amém, uma boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e até a próxima semana. Fiquem com Deus, boa noite a todos. Família EJC, família EJC, é dizer sim a Deus, sim a Deus, sim a Deus. Família EJC, família EJC, uma prova de amor. Por quem sacrificou a própria vida